Estamos de volta com mais um episódio do Talk Solve e eu tenho o grande prazer de ter sempre ao meu lado o meu amigo Fernando, de longa data. E hoje é um dia especial, né, Fernando? Hoje é um dia especial, mas antes, obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui. E antes de começar, não esquece de curtir, comentar aqui e coloca aqui embaixo o que você quer no próximo. O que você estava falando? Hoje é um dia especial. É um dia especial porque a gente está unindo aqui, nós da Smart Solve, que somos a maior referência de contabilidade para agência de publicidade, com o maior nicho de soluções, maior hub de soluções para publicitários. Então, hoje é um casamento perfeito. Se você é dono de agência de publicidade, esse episódio vai ser feito para você, porque nós vamos falar sobre vários temas que podem fazer a diferença para o seu crescimento. É growth, é falando sobre estruturação comercial, marketing. Para você que é dono de agência de publicidade, a gente nem precisaria estar falando sobre isso, mas vai ser fundamental. Exatamente. E a gente está com duas pessoas incríveis aqui, né, Exatamente. Fernando? Hoje, então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês aqui. E aqui na nossa frente hoje tá Lucas e Lívia. Sejam bem-vindos. E vai começar... Talk Solve no ar! Boa. Aí sim! Já começou com energia lá Exatamente. em cima. Bom, pessoal, de verdade, obrigado por estar aqui. Estou feliz. E, assim, espero que vocês fiquem à vontade. E, novamente, sejam bem-vindos. Ó, aqui no Talk Solve a gente brinca que todos os nossos convidados trazem histórias inspiradoras, né? Então, para a gente conseguir trazer essa mesma vibe, a gente quer conhecer um pouquinho do Lucas, da Lívia, para entender como vocês chegaram até o partner, né? E começaram a ajudar donos de agência de publicidade, mas a essência de vocês principalmente, para entender um pouquinho como as pessoas podem se inspirar em vocês. Como que eram vocês na infância? Vocês sempre pensaram nesse mundo de publicitários? Sempre foram empreendedores? Como que eram vocês na... Vamos deixar as damas primeiro, Boa. né? Vou começar diretamente, já vou responder que não. A publicidade nunca passou pela minha vida até chegar ao momento presente. Eu sou carioca, mas fui criada no interior de São Paulo. Voltei para o Rio para fazer relações internacionais e por conta, né, da minha graduação, acabei que fui fazer mestrado na França em gestão de empresas. Legal. Aí começa a conectar um pouco da onde eu tô, né, nesse momento. Eu sempre tive, né, eu tenho algo curioso sobre a minha pessoa, que eu fui atleta de vôlei por muitos anos. Estou conectada com o Lopes. E depois que eu larguei o vôlei, sempre faltou um pouco de algo para me instigar, né? O esporte tem isso, dessa competitividade, desse desafio. E minha vida faltava um pouco disso. Acho que eu resolvi um pouco e a questão da disciplina também, disciplina, né? demais. Então, equipe, né? Trabalhar em equipe. Então, tudo isso, o esporte, ele me ensinou muito. Eu sou muito grata ao esporte, sobretudo esporte coletivo, né? Você tem ali muita responsabilidade, né? Tem muitos valores que você aprende logo quando criança, no meu caso, né? E aí, continuando, fiz relações internacionais, fiz administração de empresas, morei muitos anos fora, voltei para o Brasil um pouquinho antes de começar a pandemia e fui trabalhar como consultora de negócios no Sebrae. E aí começou um pouco dessa trajetória, algo que eu nunca imaginava, e aí me despertou algo que eu nunca pensei, né? Tinha feito relações internacionais, não casava muito com isso, não podia nem imaginar que eu seguiria nessa trilha. Então comecei com isso de consultoria, de negócios, trabalhei com gestão de inovação, então tudo isso começou a me despertar, até que teve uma oportunidade dentro do Partners, na época... ainda dentro da Adventures, depois a gente vai ainda explicar um pouco como que as coisas aconteceram. Comecei como consultora de negócios para o nicho de agências. E é isso, eu acho que toda essa minha base me deu esse perfil de pegar para fazer, para acontecer a coisa, e acabou que me destaquei, né, para dentro desse cargo de consultoria, depois fui para a parte de gestão de operações, até que virei sócia do Partners, hoje também sou head de operações dentro do Partners, mas é isso, acho que
Eu falei que não tem nada a ver, comecei falando que não tem nada a ver a minha história com o que eu sou hoje, mas eu acho que tem tudo a ver. Agora eu falei e já refleti que tem tudo a ver, porque as coisas foram se conectando. E nada melhor do que você contar a história pra fazer essa reflexão, né? Total. Como diz Steve Jobs falava, né? Que a gente consegue, quando a gente olha pra trás, a gente consegue conectar todos os pontos que foram interligados na nossa vida. Se a gente vai lá de trás e fala assim, não tem nada a ver, mas quando você olha pra trás, tudo aconteceu, você fala, nossa, tudo foi se conectando, tudo fez sentido pra você estar aqui hoje. Verdade. Então agora acabei de ter uma reflexão aqui, ó. O primeiro insight. O primeiro insight foi pra você mesmo. Então é isso. Legal. Boa. Na minha trajetória, acho que eu sempre fui o líder do grupo que eu tava na escola, né? Lembro de várias experiências onde eu juntava os amigos para fazer coisas em conjunto. Assim como a Lívia, também fui atleta. E eu lembro que dentro da escola, né, a gente não tinha tanto recurso para treinar e também não tinha professores qualificados muitas vezes dentro do vôlei ali. E a gente teve a oportunidade de treinar um time de vôlei. Quando eu tinha ali 16 anos, a gente treinou um time de vôlei feminino para jogar um campeonato regional escolar. E a gente foi, pelo primeiro ano, aquela escola foi campeã com a gente treinador, né? Com 16, 17 anos. Que top. E aquele time foi campeão 3 anos seguidos ali. E logo depois eu parei, fiz o serviço como voluntário por 2 anos. Mas antes de ir para esse serviço como voluntário, eu falei, cara, já me identifiquei. Assim como o Fernando, eu falei, ó, vou fazer educação física, eu sou bom treinador, é isso que eu vou me especializar para minha vida. E quando eu fiz esse serviço... O Fernando, a gente nunca vai saber se ele ia ser bom ou não, né? Exato. Peguei ele antes. Opa, vou te colocar para treinar outra coisa, né? E aí eu fiz esse serviço como voluntário, e dentro desse serviço a gente ajudava muito a mudar a qualidade de vida das pessoas. E quando eu voltei para casa, um pouquinho antes de voltar, eu conversando com algumas pessoas, elas falaram, olha, acho que você não é só de educação física, né? Você gosta de desenvolver pessoas. Eu voltei para casa com isso na mente, no coração, assim, falei, cara, acho que eu realmente não devo fazer educação física. E aí eu fiquei meio que perdido sobre o que eu deveria estudar, o que eu deveria fazer. E eu conheci ali, estava na época do boom do coach, né? Acho que você deve ter ouvido ali. E por sorte, um dos maiores institutos de coach do Brasil, ele ficava no Espírito Santo, era no Instituto do Jerônimo Temer. E eu falei, cara, não sei como, mas eu vou trabalhar com esse cara, vou fazer alguma coisa aqui. E um amigo meu entrou para trabalhar lá só para me colocar lá dentro. Caramba. Ele não gostava do mundo do coach, nada. Mas é isso, às vezes é você não desviar o seu objetivo, né? Exatamente. Até colocando as pessoas ali para poder te ajudar a atingir. Todo mundo stakeholder, né? Me ajudando naquela direção. E aí trabalhei dentro desse instituto. E ali foi uma grande escola de experiência do cliente, de várias coisas na linha de educação para mim. E lá eu tive a experiência de atender uma pessoa que estava tendo um desafio, um problema. Eu acompanhei ela até que ela tivesse formada, pós-formada. E por coincidência do destino, o marido dela depois foi começar um projeto de educação e consultoria para agências. Que legal. E ela falou, olha, eu conheço um cara que pode te ajudar, porque ele me ajudou com toda a experiência dentro do IGT. E aí ele me ligou e falou, cara, isso aqui não é entrevista de emprego, isso aqui já é um convite para você, se fizer sentido, eu quero muito que você comece aqui para ajudar a criar essa área de experiência do cliente e desenhar esse programa aqui dentro do Partners. Caramba. Que animal. E aí nessa época tínhamos eu, o Thiago e o Harry, e a gente estava construindo aquele projeto do zero, então a gente tinha a oportunidade de fazer bastante coisa ali, e desde então a gente, mesmo que não iniciei como sócio, a gente já estava empreendendo ali dentro, Sim. porque muito mais de 8 horas por dia trabalhadas para fazer as coisas acontecerem. É o senso de dono, né? Exato. E aquilo, por mais que você na época não era sócio, mas era um projeto novo dentro da empresa. Então assim, você era o dono daquele projeto. Exato. E eu já falei assim, ó, aqui é a minha oportunidade, né? Assim, esse é o meu momento de crescer, de construir um legado aqui dentro. E a gente construiu algo incrível mesmo, tanto que... É legal como a história de vocês se conectam. Primeiro pela questão do esporte, não é tão comum as pessoas terem esse gosto, essa afinidade com o vôlei. Vocês dois tiveram. Vocês dois não começaram como sócios na Partner, hoje são sócios pelo trabalho que vocês desenvolveram, né? Exato. Pô, isso é muito massa, realmente, porque mostra que vocês realmente vestiram a camisa do projeto. Nós dois, o Breno também, né, que é outro sócio, acho que a gente começou nesse mesmo espírito, né? Ninguém começou como sócio, a gente começou... Era um
trabalho, né? Não tinha nenhuma uma grande promessa, alguma Era só um coisa novo projeto. assim, mas a gente viu muita oportunidade, porque realmente era um ecossistema que a gente acreditava muito, era um projeto que a gente acreditava muito desde o começo, no grupo como né? um todo, No né? grupo Tava como sendo um construído. todo. No trabalho em si de educação, de melhoria desse nicho das agências de marketing. Então a gente acreditava realmente nisso, sempre acreditou. Então a gente meio que foi pegando para fazer, né? A gente pegou muito mais do que era o nosso trabalho, nosso job description ali, porque a gente via que tinha muita melhoria e você vai vendo o resultado na ponta, né? A gente sempre conseguiu ver também o resultado na ponta com os clientes. Então, acho que é uma característica comum dos sócios, né? De sempre acreditar primeiro no projeto, e a gente sempre pegou muito animado para fazer as coisas acontecerem, né? O próprio Thiago, né, que também é nosso sócio, ele começou para ser um head de educação, e ele foi pegando educação, foi pegando consultoria, foi fazendo outra coisa, foi abrindo aula. Então todo mundo tem essa proatividade, esse desejo de fazer o negócio crescer. É uma pegada bem de startup. Startup é isso, você começa a fazer um negócio, você vai ver que você está fazendo tudo. É isso. E o legal é que vocês, com isso, vocês têm bagagem para ajudar outros publicitários, que hoje é o nicho de vocês. Porque vocês viveram isso com vocês. Então, o que vocês falam é o que vocês viveram. Exato. E até pegando esse gancho, né? Para quem está assistindo aqui o nosso Talk Sobre, não conhece a Partners, explica direto para o público o que é, como a Partner consegue ajudar os donos de agência de publicidade a terem crescimento real. Perfeito. Eu acho que nós, tanto o Partners quanto vocês, né, a gente compactua da mesma missão, que é profissionalizar esse mercado de comunicação, de publicidade, marketing dentro do Brasil. Dentro do Partners nós somos uma consultoria, nós acreditamos que cada negócio é único, então para nós não faz sentido colocar todos os donos de empresa dentro de uma sala e eles ouvirem uma única pessoa e ter que ficar levantando a mão para ver se pode ou não fazer a sua pergunta e tirar a sua dúvida. A gente acredita muito em que um negócio, para ele crescer, ele precisa de ter um acompanhamento individualizado. Então, por mais que muitas vezes isso custe nossa margem, mas é a nossa bandeira de que, como cada negócio é único, ele precisa ser acompanhado individualmente por um consultor. Então, o Partners é um programa de consultoria que ajuda agências de marketing a aplicar o que a gente chama de 3 alavancas de crescimento de um negócio, né? Que é ter um canal de aquisição. A gente até falou um pouquinho pré-podcast aqui, né? Mas ter um canal de aquisição que não dependa só da boa vontade do cliente de indicar. Não é só acendeu a vela e ficou esperando. Exato. Vamos orar aqui que vai acontecer, né? E nada. Mas, como vocês falaram, vocês até citaram que o maior canal de aquisição de vocês ele é a indicação, só que vocês deixaram bem claro como que isso é estruturado, não é Não depende da boa vontade da pessoa. Tem previsibilidade, né? Exato. Que é o que a gente costuma dizer. O problema não é o canal de aquisição, o problema é a falta de previsibilidade em qualquer que seja o canal de aquisição, ou a ausência dele, E você né? botar essa intencionalidade, né? Porque colocar o esforço, colocar energia em cima disso. E eu tenho certeza, tudo que você coloca energia, coloca o tempo em cima, o resultado ele vai acontecer. Ele pode até demorar um pouquinho, mas na hora que ele acontece, ele segue uma fluidez. É isso. E depois a segunda alavanca pra gente aqui é a parte de retenção, porque o melhor marketing... marketing... começou assim, né? Entrou no sucesso do cliente. Exato. Acho que nosso maior papel era isso, né? Criar uma jornada do cliente que ele ficasse com a gente por um longo período de tempo, ter um LTV longo, né? Como a gente diz dentro do nosso mercado. E aí, a gente acredita o seguinte, que o melhor marketing que você pode fazer para o teu negócio é ter um cliente feliz. Então, quanto mais resultado a gente gera para um cliente, mais ele pode indicar a gente para outras pessoas e até ele vai destravar o que a gente chama de a terceira alavanca, que é a parte de expansão, que é, já gerou valor para esse cliente? Quando você está gerando valor, um exemplo de uma agência de marketing que trabalha com tráfego pago, geralmente ele vai começar a atender uma conta que tem pouca demanda de lead caindo no CRM deles ou na planilha deles de venda. Quando essa agência faz um bom trabalho, o volume começa a aumentar. Se tinha 50 leads, agora tem 400. E se eles conseguiam atender 50 leads com a planilha, agora eles precisam talvez de um CRM ali estruturado. E quando a agência começa a identificar o problema que o serviço dela gera para aquele cliente, né? Então, aumentar a demanda de leads é um problema que ela está gerando para aquele cliente. E agora ela pode, então, desenvolver uma nova solução para resolver aquele problema, que daqui a pouco ela vai ter que ter uma outra solução. E ter um upsell nos trabalhos dela. Exato. Né? Tipo, oportunidade de negócio, ecossistema.
Exatamente, então essa é a nossa visão. A gente sempre vai ajudar as agências dentro do programa, de maneira individualizada, a aplicar essas 3 alavancas. Muito legal isso. Curiosidade que dentro da Smart Solve o nosso maior case é justamente o sucesso do cliente. Sim. Então a gente pensou desde o início em todos os elementos que fizesse essa retenção dos clientes e foi fundamental para a gente aplicar o segundo ponto, que é o programa de indicação ativa. Tanto é que hoje eu dou mentoria para escritórios de contabilidade para que eles possam aplicar a experiência do cliente como uma metodologia de crescimento do negócio, né? Então a gente criou o método XYellow para poder ajudar outros escritórios a também conseguirem evoluir suas carteiras de cliente e também através do nicho, né? Então, por exemplo, a gente consegue ter esses resultados muito positivos porque a gente tem completamente identificado o nosso ICP do outro lado. A gente conhece a dor do nosso cliente, a gente está onde ele está. E até falando que a gente está onde os nossos clientes estão, no passado a gente teve o grande prazer de participar do evento de vocês. E foi incrível, porque a gente acabou tendo uma oportunidade de subir no palco, fazer nosso pitch, e semana seguinte nosso telefone não parava de tocar. Que legal. Muito bom. E acho que esse é um grande atributo nosso. Nós queremos estar perto de pessoas boas que têm como objetivo também educar e melhorar esse mercado. Então, por isso que a gente está aqui muito próximo de vocês, né? Sempre estou ali perturbando o Fernando, o Robson, falando, gente, preciso de uma ajuda com esse cliente aqui, mas porque a gente acredita em estar junto com pessoas boas que têm, não só como missão, cobrar um dinheiro de um cliente ou prestar um serviço de qualquer jeito, mas gerar uma transformação naquela ponta. Até porque a cobrança ela é consequência de um bom trabalho, né? A receita é consequência de uma boa entrega. Então, assim, se preocupe com a entrega que a receita ela vem de forma consequentemente. E no fim é um ecossistema, né? Então a gente está sempre olhando para o que o Lopes trouxe, né? Qual é a próxima demanda do nosso cliente, né? O que está faltando para o nosso cliente performar? Nem tudo a gente, com as nossas próprias mãos, vamos conseguir entregar. Nem é o objetivo, porque são muitas variáveis de um negócio. Então é onde entra a parceria, onde entra, né, os contatos que a gente vai fazendo com outras empresas, como a gente fez com vocês, porque tanto a gente, o partner, né, como a Smart Solve, a gente está preocupada e olhando para o cliente a todo tempo, né? Então a gente vai entendendo quais são os desafios. Quando a gente próprio não consegue entregar, obviamente que o que faz sentido é algum serviço complementar, né? Então, nada do que a gente faz de contato ou de parceria é só por fazer. É porque a gente observou muitas dificuldades na ponta, o que falta para alavancar, né, o cliente, e aí a gente vai conectando com quem pode entregar melhor que a gente no fim do dia. Sim. Legal. É aquilo, né? Fazer um ecossistema de soluções. Obviamente, você não consegue fazer tudo, mas você tem que saber quem faz a melhor maneira, que aí você vai se conecta e se entrega para o seu cliente sempre a melhor solução, né? E por isso é importante a questão do nicho. Como você, por exemplo, o Partners cresceu muito porque ele é focado em publicidade. E assim, existem outros hubs e soluções, mas os publicitários optam por você por conta disso. Por conta dessa especialização. Exato. E isso ganha muito, né? Porque até para o nosso time, o processo de treinamento é muito mais fácil, porque, assim como o Robson falou, a gente tem uma dor específica que a gente vai trabalhar. Eu sei que... Qual que é a maior dificuldade do dono de agência quando entra com a gente? Dependendo do nível de faturamento dele, é que ele até hoje está dependendo de indicação. E ele faz isso de maneira desestruturada. E aí, só dele saber, às vezes, falar quanto é o faturamento, você já consegue falar assim, ó, nem precisa falar mais nada. Já sei seu problema, já sei como te ajudar. A gente fez até uma ação um tempo atrás que foi, a gente tinha um número de clientes que às vezes saíam quando faturavam abaixo de 40 mil reais por mês. E aí a gente começou a tentar entender os padrões que estavam acontecendo. E a gente percebeu que esses clientes muitas vezes entravam relatando que os desafios deles eram operacionais. Então, nosso time construía processos, mapeava tudo, desenhava todos os processos com eles, só que eles não permaneciam por muito tempo. E o que a gente começou a perceber? Que isso estava totalmente relacionado com a linha de receita deles, porque enquanto eu estou trabalhando no processo, ele não está vendendo na ponta, e aí está perdendo. Ele está perdendo dinheiro, e aí minha parcela começa a ficar cara para ele também, né? Imagina, ele fecha com vocês e não reduz impostos, né? Como é que fica também? Exato. Ou vocês estão atrasando o guia de pagamento deles ali, então acaba que isso vai gerando esses desafios. E aí, quando a gente começou a inverter a ordem, para esse cluster, a gente começa focando em venda. E aí, dentro dessa linha, a gente começou a ter muito mais resultado e, com isso, o cliente fica muito mais tempo com a gente. Quem fala muito isso é o Johnny Martins, né? Ele fala que, assim, primeiro vende,
depois você se vira. E é o que o dono de agência mais corre. É a E a gente vai atrás deles pra eles poderem vender. Exato. Com receita nova você arruma a casa. Agora, se você Sim. ficar com o mesmo dinheiro, tentando resolver problema, cara, você vai ficar patinando. E aí entra naquilo. Com uma certa faixa de faturamento, legal. Agora é hora de separar um pouco de vender, estruturar a casa, para poder você crescer de forma exponencial. E uma coisa que eu vejo bastante, queria a opinião de vocês, né? Grandes problemas que eu vejo em agência de marketing é justamente conviver com o caos e não conseguir, o que você falou, conseguir segurar o cliente por muito tempo. Como fazer isso? E aí, voltando no tema sucesso do cliente, para que esse cliente permaneça por mais tempo, que melhore o LTV dele, mas acima de tudo, como continuar vendendo para o mesmo cliente. Porque a gente tem aquela dor ali do dono da agência de publicidade a não conseguir dar o atendimento ou dar o resultado na velocidade que o cliente dele espera. E aí o cliente não tem paciência e sai. Isso daí, com uma boa metodologia, com um cronograma, para que o cliente entenda em que momento ele vai conseguir ter os resultados, resolve? Eu vou de resolve, resposta direta sim, mas o que eu vejo de maior problema operacional ou de sucesso do cliente, das agências, eu vou dizer que não é nem tanto não entregar o resultado, é não saber apresentar como ele entregou esse resultado. Ou seja, o cliente dele nem sabe qual era a expectativa versus realidade. Então o cliente ou espera muito mais, mas a agência fez o que era possível, mas o cliente não tem essa percepção, porque ele não é obrigado a ter conhecimento, né, do que precisaria ser feito. Então ele fica com a sensação de que não teve o resultado esperado. Ou às vezes a agência nem se dá o trabalho de apresentar esse resultado. Então, assim, obviamente tem uma questão de você ter estruturação de um bom processo, de um bom onboard, de um bom alinhamento. O mínimo é você entregar o que você prometeu para o cliente. Sim. Isso é o mínimo que a gente tem em operações. Mas mais do que isso, eu vou além. São as rotinas que você tem com o cliente, são os microalinhamentos que precisam ser feitos. Não basta fazer, tem que mostrar. Né? Tem que mostrar e tem que conscientizar esse cliente. O cliente que você tem dentro da sua agência de marketing, ele não entende muitas vezes sobre marketing. Sim. Então, ele precisa entender qual que é o processo até se chegar no resultado. Se ele não entende qual é o processo a se chegar no resultado, o que ele espera? Que o resultado vai ter 2 dias depois, 3 dias depois. Ele quer o resultado imediato, porque ele não entende o que precisa acontecer para chegar lá. Então, se você não deixa isso muito bem alinhado das expectativas, né, do cenário inicial versus o objetivo que tem, você o cliente cria uma frustração muito rápida. Né? Exatamente, você cria uma lacuna e o cliente, obviamente, a gente também é cliente, vai preencher sempre essa lacuna com resultado imediato. Exatamente. Se você está pagando por um serviço, você quer resultado imediato. Se você não entende o que está por trás, isso também acontece com a gente. A gente atende a agências querem triplicar o faturamento em um mês. Com os negócios digitais existe uma concorrência muito grande. E aí qualquer carinho a mais que ele receba do outro lado, ele fala, não, vou trocar de agência exato. Porque o outro ali me prometeu solução mais rápida. Total, e muita promessa, né? Hoje, tanto no nicho de agência quanto no nosso nicho, é muita promessa de tudo, né? Qualquer um promete triplicar o faturamento em um mês, em 15 dias. Então, assim, tem umas coisas, né? As promessas vão acontecendo ali a todo momento. Então, se você não tem uma boa estrutura para você não ser comparado com essas promessas, que eu costumo dizer, né, para as agências que a gente atende, você não pode ser comparado com o freela. Sim. Você tem que passar uma estrutura por trás disso. Como é que você vai passar? Você tendo um bom onboard, a passagem de bastão do seu comercial para a parte operacional, você tendo mais rotinas, você tendo um relatório de resultados. Então, você entendendo o seu cliente, né? Muitos querem replicar indefinidamente o mesmo método. Isso funciona até a página 2. Sim. Depois passa a não funcionar mais, né? Então, metodologia é muito bom. Tudo que se fala de experiência do cliente, desse uau é muito bom, mas antes do uau tem um basicão que quase ninguém tá fazendo, e esse basicão já resolve, assim, 80% dos problemas de experiência do cliente. E você falou um negócio que, assim, eu vejo como o mundo publicitário é um mundo um pouco delicado. Por quê? Porque a gente fala de criação. E criação, o que pra mim tá perfeito, pra você pode estar uma porcaria, né? Então, assim, da mesma forma que o publicitário, se você
falar mal dele, é a arte dele. Então, assim, eu acho que essa micro... como você falou agora, de... olhar pro detalhe sem olhar pro resultado. E alinhar a expectativa de forma pontual, assim, de forma perto do cliente, isso é importante, porque isso evita a frustração. E esse é o erro que mais faz as agências perderem clientes, porque vou compartilhar com vocês um caso de um cliente nosso, estava conversando com ele esses dias. Ele falou que tem um cliente dele que estava vendendo apartamentos, e ele fecharam o contrato com ele para ajudar a vender todas as unidades, né? Aquele cliente queria fazer 43 milhões de receita. Eles pegaram essa conta com 30 milhões de receita e eles estavam com 35 milhões e o cliente cancelou o resultado com ele. E aí eu fui conversando ali com ele para tentar entender qual foi o problema. Ele estava citando alguns casos e eu falei o seguinte: mas o que vocês fizeram que chegou no resultado? Ele falou: olha, a gente validou o CRM, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez várias coisas, só que o cliente queria chegar nos 43 milhões. Eu falei para ele: qual foi o erro que vocês cometeram? Primeiro, diagnosticar com o cliente qual é o objetivo deles. Eles tinham clareza, 43 milhões. Só que talvez perguntar para ele quais são os 5 passos que a gente vai ter dado antes de chegar nos 43 milhões. Sim. Porque às vezes o cliente pode falar assim: olha, o primeiro passo é validar se o meu CRM está estruturado. E aí, se você tem esse mapa claro do caminho que você vai fazer até chegar nos 43 milhões... Não dá para avançar 4 degraus ali de uma vez, né? Exato. Do 8 a 80 tem 72 níveis, sim, né? Sim. E as pessoas pensam: tô gordo, mas eu quero estar magro. Não, perder 1 quilo já é uma vitória dentro do seu processo de emagrecimento. E o dono de agência, ele precisa aprender a mostrar para o cliente o horizonte, o sonho grande que ele quer alcançar, mas a jornada. Porque criança, né, quando ela vai para Disney... Acho que ela pensa o seguinte: meus pais vão comprar a passagem, eu vou dormir e vou acordar na Disney. Mas o adulto, ele sabe que ir para Disney tem um processo de comprar a passagem. Às vezes tem que pegar um metrô, tem que ficar na fila. Então tem várias coisas que acontecem nesse processo até chegar na Disney. É você saber comemorar as pequenas conquistas. Exato. Né? Só que você compartilhar com o seu cliente essas micro vitórias. Exato. Saber aproveitar o processo, né? Porque se você vai para e passo ali com o seu cliente, mostrando para ele essas vitórias, e mostrar que, ó, a gente continua com o nosso grande objetivo, né? Exatamente. Nosso BREG tá lá, mas a gente, até chegar lá, a gente vai pontuar para você e vai te mostrar toda essa sua jornada, a jornada do cliente. Exato. Imagina vocês sendo atendidos por uma agência, vocês querem faturar os 43 43 Opa. A gente começou, estamos... que receba, joga o universo, por favor. Mas imagina, vocês querem faturar os 43 milhões, estão com 30. De 30 para 35 foi um baita avanço. Sim. Só que se você olha que de 30 a 35 o CRM foi validado, os canais foram validados, e você agora já tem um caminho claro para escalar esse faturamento, você tem segurança e confiança. Você estruturou o canal, estruturou o CRM. Porra, agora é seguir o fluxo. Agora é a hora de acelerar, né? Porque Exato. Você já deixou organizado isso. E os 3 erros que a gente comete é: 1, não ter clareza do objetivo. Nesse caso, nosso cliente ele tinha, que bom. Mas 2, ele não criou essas etapas, esses checkpoints da jornada para que eles pudessem... Os grandes marcos. Para que eles pudessem o quê? Alcançou o primeiro marco? Comemora. E aí, quando você comemora, o cliente fala: peraí, eu estou conquistando com essa agência. Então, ele cria um elo sentimental, emocional. E criar uma parte de cultura mesmo. Sim, né? Exato. Porque você fazer isso como se fosse um grande evento. Né? Vou mostrar para o cliente, comemorar com ele, de repente fazer uma gravação, uma noite ali. Exato. E é um evento, é um evento. Botar energia em cima disso, isso daí faz toda a diferença. E deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta agora um case de sucesso que a Partner ajudou uma agência de publicidade a prosperar com os 3 pilares ali. Boa, perfeito. Faltou o terceiro pilar. O terceiro pilar é a expansão de receita, quando você vende mais para o mesmo cliente. Boa. Acho que tem um caso recente, Liv, que eu quero compartilhar, que é o caso da Pavé. O Giovanni, que é o consultor, um baita consultor, abraço, amigo. Mas o Giovanni, nosso time, aqui entre nós, nosso time é diferente. Então, somos muito gratos pelo time que nós temos. Não, mas isso a gente... É atração, né? Assim, a gente conseguiu ver lá no PSPR, sabe? A energia que vocês trazem, o carinho que vocês têm com o público de vocês é, assim... A gente entrou lá como patrocinador do evento e a gente já se sentiu acolhido, sabe?
fazendo parte a da... gente entrou pra não sair mais, viu? Exato. Eu não sei nem onde vai ser aí, onde vocês vão colocar, mas só sei que eu vou estar dentro. Bruno, traz a proposta aí. Né? Ao vivo vale mais, né? Boa. Ele disse aqui, tá gravado aí, time? Muito bom. Mas olha o caso que a gente fez com a Pavé. Então, o Giovanni estava atendendo essa agência, né? Eles já tinham um processo de gerar resultado para os clientes deles muito bem validado. E aí, eles tinham dificuldade de onde organizar essas informações desses leads. Então, a gente criou um manual de prospecção para ser todo o guia de como que eles iam fazer prospecção ativa. Inclusive, o guia que foi construído com eles foi validado e a gente replica esse modelo em todo o ecossistema, porque é uma cultura nossa, né? Uma vez que a gente implementa uma solução com um cliente, funciona, isso aqui vira estudo para o próximo cliente. Validou com o segundo, a gente começa a replicar e isso encurta o tempo de aprendizado das outras agências. E a gente então criou os canais de aquisição deles, e aí, só para vocês terem ideia, o resultado que eles tiveram dentro dos primeiros 3 meses, né, agora de 2025, eles tiveram, se eu não me engano, 13 vendas. Dessas 13 vendas, 5 foram novos clientes e 8 foram renovações. Que bom. Desses 8, 7 foram upsells. Então, o cliente não só renovou, como renovou pagando um ticket ainda mais alto. E a receita de renovações representava 80% do valor total que eles fecharam. 80%. Que era algo que eles nem consideravam até o momento. Eles não consideravam como um acréscimo de receita essas renovações, upsell. E aí o consultor trabalhou com eles de, o que temos aqui de base de clientes, os potenciais, quanto vai entrar de cada um em renovação. E aí eles foram vendo a importância da receita que eles tinham vindo dos próprios clientes que já tinham na base, né? Então, ali eles tiveram até para trazer previsibilidade. Certamente, a partir de agora, é uma agência que sabe que a composição da receita não é mais só de novos clientes, porque eles têm uma previsibilidade da própria base ali, né? Então, um exemplo claro do que a gente falava de sucesso do cliente, né? De crescer receita, não só pegando novos, que é muito mais difícil, né? A gente tem a maior oportunidade. Crescer com a própria base, né? Você já tem a confiança daquele cliente, exato, né? Sim. É a brincadeira. Pô, por que você vai vender na época de Páscoa o bombom se você pode colocar o bombom dentro do ovo de Páscoa e vender algo muito maior, mais rentável? Exatamente. É engraçado, assim, a gente faz parte de um hub de soluções para contadores. Legal. Até deixar aqui um abraço pro Rogério Famelli, da ABS. E assim, a gente entrou na ABS justamente porque era focado para contadores, para crescimento. E isso que vocês fazem é o que a gente vive aqui com a ABS e vocês fazem para publicitários. E essas soluções, essas ideias, é muito legal, porque vocês conseguem, de fato, ajudar os publicitários a crescerem. E acho que o maior ganho é você para mim, o maior case que nós temos foi a comunidade que nós construímos. Porque... Só para vocês terem ideia, diversas vezes na nossa comunidade acontece assim, olha, gente, estou com dúvida nessa ferramenta aqui. Alguém manda na comunidade, no mesmo dia alguém responde, já marca uma reunião e outro dono de agência mostra como que ele aplicou, se aquilo funciona ou não funciona. Entre eles. São os próprios participantes que vão se ajudando nessa busca. Que é o que eu falava de, não necessariamente a gente vai ter todas as respostas, mas se a gente tiver um ecossistema que esteja funcionando, esse ecossistema, parceria com outras empresas, mas são pessoas ou donos de outras agências. Quem vai acompanhado vai mais longe. Né? Exatamente. O Fernando foi para uma reunião comigo com um lead, não era nenhum cliente, para falar de como que ele poderia reduzir impostos ali dentro, e ele poderia nem fechar com a gente, nem fechar com vocês. Sim. Por sorte, ele fechou com os dois. Então, geramos valor ali, mas... qual que é o nosso caminho? Mesmo uma pessoa que chega para conhecer a gente quer já entregar valor ali, porque a gente acredita que todos nós estamos ali a um passo de ir para o próximo nível do nosso negócio, e às vezes esse passo ele é destravado dentro de uma reunião de vendas, e acho que como missão a gente sempre quer agregar valor ali dentro, né? No caso da Pavé, como eu falei, eles serviram como modelo para diversas outras agências que agora estão aplicando seus canais de aquisição. Que legal. E principalmente expandindo a sua receita com os clientes na base com o modelo que foi construído junto com eles. Que legal. Virou case de referência. Com certeza. Lívia, se você pudesse agora dar uma dica assim matadora para os donos de agência de publicidade, para que eles possam de forma estratégica ter crescimento ainda no próximo mês, o que você daria assim de dica de milhão assim mesmo?
Dica de milhão? É. Não tem dica de milhão, mas aparentemente é a dica de milhão porque as pessoas, né? Porque as agências não estão fazendo. Então a minha dica é, se você ainda não tem canal de aquisição que traga previsibilidade, você já tá muito atrás do game. Então, eu sou de operações, mas eu sei que se você ainda não tem saudabilidade financeira, o caminho zero é canal de aquisição com previsibilidade. Se não tiver daí, todo o resto que eu falar pra você é mentira. Porque não dá pra pensar cultura, operações, crescimento se você não tiver saudabilidade financeira. Você não pensa em contratar bons colaboradores se você não tá saudável financeiramente. Você não vai conseguir entregar melhor pros seus clientes se você não tiver saudável financeiramente. Então, esse é o princípio. Depois vai para operações, aí eu posso falar mais para vocês. Tem um livro que eu gosto muito, chama Receita Previsível. Ele fala justamente sobre isso, sobre ter a previsibilidade da sua receita com base em técnicas, enfim. Mas... E eu digo que parece, é a dica do milhão? Parece óbvio, não parece? Mas é um óbvio, de novo, como eu falei da parte de experiência do cliente, que se todas as agências estivessem fazendo, a gente já teria um salto absurdo no mercado, em termos de qualidade das agências, em termos de saudabilidade dessa agência. A gente teria agências que sobreviveriam por muito mais tempo, em condições muito melhores, se esse passo fosse seguido. É modelagem financeira, né? E se você coloca esses números previsíveis em uma modelagem financeira, você sabe exatamente o que você precisa para atingir os seus objetivos, que o Lucas estava falando há pouco também. Exatamente. E aí você corre atrás disso, você mira, foca e aí é só correr pro abraço, né? Exato. Eu vou falar até sobre o Lopes trouxe sobre essa questão de as agências erram muito, né, nos objetivos, na meta. E aí, conectado com esse ponto de canal de aquisição, a gente recebe os clientes, os donos de agência, obviamente. Qual é o objetivo? Triplicar, duplicar o faturamento. Aí você coloca aquilo ali em perspectiva, numa projeção. Tá, mas você está prospectando? Você tem previsibilidade? Eu quero triplicar o faturamento no final do ano. Mas hoje você tem quanto de previsibilidade de receita, de aumento de receita? Nada, não sei, não prospecta. Então, assim, calma, que aquele primeiro sonho que você definiu, a gente precisa alguns passos antes disso, né? E aí onde entra também a experiência do cliente. Se eu não alinho bem isso com ele, e eu só falo pra ele assim, então vamos triplicar, e é isso. Vamos explicar o que precisa. Você quer triplicar? A gente tá junto com você, porque a gente também quer que você triplique. Mas pra triplicar, o passo número 1 precisa acontecer, porque se a gente manter tudo que está sendo feito até agora, não tem como, não vou mentir para você que você vai triplicar. Muita coisa vai ter que acontecer para triplicar. Como o Lopes diz, né? Comercial é matemática. Não dá para fechar 3 se você falou com 0 no começo, não tem como. Então, trazer esse objetivo, esse sonho grande é muito importante, mas o sonho grande, ele compartimentado para você entender, palpável, exato, porque dá aquela sensação, é a mesma coisa de emagrecer, né? Quero emagrecer pro carnaval. Como emagrecer em uma semana pro carnaval 15 quilos? Não dá, não tem como fazer. Agora, se você... Vira só o sonho, né? Exatamente, se você se planeja bem, isso é possível. E a sensação que muitos donos de agência têm tudo bem se eu não fizer esse mês, não fizer o próximo, eu começo a fazer daqui a pouco, eu vou primeiro organizar aqui, depois eu... Só que esse mês, esse segundo, ele tá compondo o seu sonho grande lá do final. É mais um tempo que você não vai conseguir chegar na sua meta, é mais um ano que você não vai conseguir chegar no objetivo. Então, quando a gente traz esse zoom out, né, essa visualização do ano e o que precisa fazer momento a momento, aí fica claro para todo mundo. Até muitos clientes vão, o objetivo tá muito abaixo, posso colocar mais. Ou às vezes realmente, o que eu coloquei ali, eu vou ter que trabalhar muito mais para conseguir chegar nele. Então fica todo mundo muito bem alinhado nesse ponto. Perfeito. Uma vez eu ouvi um vídeo falando sobre conseguir os objetivos, né? De forma pessoal, mas é exatamente o que você falou. Você quer um objetivo? Pensa no objetivo. Agora, olha para trás, finge que você já conseguiu. E pensa o que você precisa fazer para chegar no objetivo. E aí você vai deixando espaço... checkpoints, né? Você vai criando checkpoints para chegar lá. Para chegar então, assim, e comemorando cada conquista que você fizer. Exato. Muito legal. Acho que isso é o mais importante, né? Quando a Lívia traz essa linha talvez a bala de prata, né, do que funciona. Todo mundo quer a bala de prata, né? Exato. Pô, a bala de prata são os microprocessos. Exato. A gente fala muito que um lema nosso no Partners é que não existe hack, é hard work, né?
Não tem hack, cara, é trabalho duro. E esse é o processo. Mas talvez se tivesse uma coisa que eu vejo que mais muda a mentalidade dos donos de agências que estão com a gente, é estar na mesa certa. Vocês citaram antes que vocês fazem parte de um programa de acompanhamento para vocês. E a gente fala muito isso com as pessoas que conversam com o nosso time de vendas, que é o seguinte, pode não ser com partners, mas você precisa de ter um ecossistema de apoio, uma rede de empreendedores que estão olhando mesmo que você, porque a maior dúvida que a gente recebe no processo de venda é assim, você tem algum cliente que cobra 10 mil por mês? Temos. 20 mil por mês? Temos. E o que eles entregam? E na maioria dos casos, não é nada diferente do que o cara que cobra 2 mil entrega. A percepção de valor é diferente, a forma de embalar a solução é diferente. Eu gosto até de trazer o caso do café com leite, né? Você toma um café com leite num boteco, numa padaria, ele tem um valor. Exato. Se você vai no Starbucks, ele custa outro valor. E hoje as grandes marcas de luxo fizeram as suas próprias cafeterias para criar uma experiência completamente diferente com um cafezinho. Exato. O produto, ele é exatamente igual, né? É a forma que você transfere isso, que você dá de valor, de entrega de valor. E o acesso, né? Quando você tem um acesso a uma comunidade, que é isso que eu vejo assim, que mais encurta o tempo, é quando você sabe assim, poxa, eu acho que é impossível, um exemplo, é impossível cobrar 10 mil reais por mês. É impossível ter 700... E é quando você olha para o lado e tem alguém fazendo isso, te dá esse exemplo, Exato. te abre isso, você fala, pô, então eu também consigo. A pessoa acha que é impossível fazer até que ela conhece alguém que faz isso por dia. Exato. E a gente foi no evento, a gente estava conversando desse evento, porque tinha uma pessoa que a gente estava conversando e a gente pensou, bom, a pessoa parecia bem simples, a gente fala, essa pessoa deve estar no momento um pouquinho antes da gente de negócio, né? E depois a pessoa sobe no palco, aí ela tá falando que fatura o dobro da gente, e você fica assim, nossa, o que acontece? Então tem alguém ali que já fez o que você quer fazer, e isso te inspira, fala, não, eu quero chegar lá também. Então, ter uma comunidade, né, ter um grupo que te dá essa força, é muito importante para encurtar teu tempo, para te ajudar a ter insights que você não teria, até para chorar às vezes ali as pitangas, né? Sim, gente, vamos entrar aqui para falar mal do nosso mercado, o que está acontecendo, mas ter alguém que está sentindo a mesma dor, que está passando pelo mesmo momento que você, é fundamental, porque empreender por vezes, por mais que você tenha sócios, é solitário. Sim, total. E às vezes você quer ouvir o que outra pessoa está fazendo. Sim. Então, acho que uma coisa que nós conseguimos fazer muito bem dentro do Passo, talvez a coisa que eu mais me orgulho, é a comunidade que a gente criou. Vocês estavam no PXPE, vocês viram. A gente tem... surreal ali, o envolvimento das pessoas, né? Agências que se conheceram ali dentro e viraram sócias. Caramba. Agências que são amigos e até hoje, quando um está passando por um desafio, liga para o outro e eles se conectam ali para poder resolver aquele desafio. O grande lance foi eles não se verem como concorrentes. Esse é o grande lance da comunidade, né? Porque no fim... Não é concorrente, tem espaço para todo mundo. Exatamente, tem espaço para todo mundo. Então, às vezes, um quer entregar um serviço que o outro faz melhor, eles se complementam, né, em serviços, tem muita colaboração ali entre as agências, troca de experiência. Então, baixar essa guarda de, eu não vou compartilhar, porque quando às vezes, né, no comercial chega alguns leads, né, com essa preocupação, assim, como é que eu vou compartilhar? Não tem essa, né? O jeito que você faz é muito... Tem mercado para todo mundo, você tem a sua essência para poder ter o atendimento, Exato. É isso que muda, é igual eu tô falando, tipo, o produto ele pode ser o mesmo, mas é como você faz para entregar esse produto Exato. Que vai te diferenciar dos seus concorrentes. E então, a conexão, né? A conexão. Sim. A gente está aqui porque a gente criou uma conexão em algum momento. A gente tá vivendo no momento da troca, a moeda de troca é essa, a network, né? A conexão entre... E é meio clichê que eu vou falar, mas a gente é a soma das 5 pessoas com quem a gente convive. Por mais que seja clichê, é verdade. Então, se você está no meio de pessoas que querem crescimento, você vai junto com o bando. Então, assim, você tem que estar perto de quem quer crescer, que aí você... E até cresce. Puxando esse lance de querer crescer juntos, né? Sim. Qual é a importância para o partner, para vocês, em relação a ter parcerias de confiança e que levem qualidade de informação para os donos de agência de publicidade, aí puxando a nossa sardinha também. Né? Claro. Ter uma contabilidade especializada no mercado publicitário que possam dar esse suporte para vocês. E é o exemplo que você trouxe aqui do case da reunião ali com o Fernando. Pô, trazendo benefício palpável, né? Real para os clientes, para quem está dentro do ecossistema. Uma coisa que a gente sempre diz entre os sócios, que mais importante do que quem entra é quem a gente deixa do lado de fora. Isso vale para tudo, vale para cliente, isso vale para parceiros.
Então, trazer alguém que não tem esse elemento, essa conexão com o que a gente acredita de criar comunidades fortes, né, de desenvolver as pessoas dentro das organizações, de ajudar os negócios a serem mais lucrativos, está totalmente desconectado com o que nós temos de propósito como negócio. Perfeito. Então, quando a gente busca um parceiro, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se conectar com aquele parceiro para ter ideia do que ele tem de visão de negócio, de como que ele lida com o time dele. Porque isso vai ser fundamental para criar uma parceria de longo prazo. Porque Sim. hoje, às vezes a gente está aqui num papo de eu indico você, daqui a pouco a gente está vendo uma oportunidade de se tornar sócio dentro de um projeto junto. Sim. E essa relação que a gente vai construindo de confiança, ela tem que ser muito ganha-ganha. E aí, para nós, principalmente porque eu tenho que defender o cliente, né? O cliente confiou em mim para que ajudasse ele com todas as áreas do negócio dele. E se eu vou trazer uma área tão sensível quanto uma área de contabilidade, às vezes uma área de advocacia, tem que ser um parceiro que eu confie muito, porque ali ele está botando todas as fichas dele na mão de vocês. Sim. Então, para isso, para nós, todo parceiro que a gente traz para o Partners, a gente tenta se conectar antes, a gente vai conhecer quem são as pessoas, a gente traz para perto, a gente faz reuniões antes de trazer para a comunidade. Uma vez que a gente valida quem são os empreendedores que estão por trás daquele negócio, e aí a gente traz para dentro, né? E a gente fala, olha, pessoal, pode confiar. A gente validou tudo que era possível, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar a acelerar o teu negócio. Porque através da parceria, a gente consegue dar velocidade na execução do nosso cliente, aumentar a margem de lucro dele e ele ter mais resultado. E aí cumpre também o nosso propósito. Né? Pra gente a parceria tem impacto direto nos nossos clientes. Então, assim, e impacto direto no nosso negócio, uma vez que a gente está falando de sucesso do cliente. Então, assim, ainda mais como o Lopes trouxe, numa área tão sensível como contabilidade, que mexe direto no financeiro, né, desse cliente, que é um ponto muito sensível para a gente, até para a permanência dele dentro do nosso ecossistema. Então, assim, a gente não pode dar uma bola fora, a gente não pode ir cego, né, nessas parcerias. Obviamente, a gente não consegue ver tudo, mas, assim, num mínimo de sinal de que aquilo não está funcionando para o nosso cliente, como a gente já teve no passado, a parceria para a gente já não faz mais sentido, porque a gente não faz parceria por parceria. Nosso cliente tem que ser impactado positivamente, né? Ainda mais eu que estou em operações, então acabo que tenho contato mais próximo com casos, assim, tem clientes nossos que quebraram por uma contabilidade, um BPO que não funcionou. Sim. Então, assim, eu sei o quanto que isso Quanto isso vai machucar no bolso. Exatamente, o quanto que isso mexe no meu cliente. Então, eu não posso, de maneira alguma, arriscar fazer uma parceria, indicar uma outra empresa que vá colocá-lo em risco, né, de alguma forma, sobretudo financeiro. Então, para a gente é crucial até como um insight, assim, para quem está acompanhando aqui o TalkSolve, e aí, independente se você é do mercado publicitário ou do mercado contábil, o mais importante é que você justamente faça isso, que você busque parceiros confiáveis, que dão credibilidade para o seu negócio, para que você possa crescer junto com ele, né? Compartilhar e continuar. Eu quero agradecer também, fico honrado pela confiança. Espero que essa parceria seja cada vez mais longa, né? Cara, eu queria trazer um tema aqui para a gente discutir, que é neurociência, comportamento de consumo e publicidade, eles caminham junto desde sempre. Então a gente está falando ali mudança de invenção da rádio, né? Pô, o comportamento de consumo mudou mediante a isso e, consequentemente, a publicidade. Da rádio para a televisão, da televisão para as mídias digitais. E hoje a gente está vivendo uma mudança de comportamento de consumo. Primeiro, a China está vindo muito forte, né? TikTok agora é meio de venda, é um canal de venda muito forte. Sim. E a gente está, concomitantemente a isso, inteligência artificial pegando todo o mercado. E isso envolve muito o mercado publicitário. O que vocês trazem isso como benefício e quais são os grandes receios do mercado? Legal. Acho que a principal ação que o mercado de publicidade ele tem que fazer é estar atento às novidades. Por exemplo, muitas pessoas às vezes estão resistentes à IA que está chegando, às soluções.
O que a gente fala é que essa é uma guerra que você já perdeu. É quem vai pilotar a Ferrari, né? Exatamente. Igual Uber e táxi, né? Houve taxistas lá atrás que lutou contra a Uber. Em vez de se unir, falar, não, eu posso manter meus clientes do táxi e também atuar na Uber. Sim. Então, são guerras que a gente vai lutar, vai batalhar, mas a gente não vai conseguir vencer. Então, é importante que o mercado esteja atento a essas novidades. Se adaptar, né? O que nós fizemos dentro do Partners, por exemplo, a gente recomenda para as agências, é criar um comitê de inovação. Então, a Lívia lidera hoje dentro do Partners, junto com outras pessoas do nosso time, um comitê de inovação. Então, olhando para essas tendências o tempo inteiro, estão testando soluções, o que a gente valida e acha que é aplicável para o nosso negócio, eles trazem dentro de um All Hands, que é uma reunião mensal que a gente tem com o time, e apresentam para a gente essas soluções que eles estão identificando. Então, às vezes, é solução para economizar recurso, para poder escalar um pouco alguma solução que a gente está fazendo. Então, tudo isso ajuda a gente a estar sempre antenado ao que está acontecendo no mercado. E aí, acho que uma sugestão sempre é essa. Primeiro, entender que você já perdeu a guerra. Não adianta, né? Perfeito. Não, inteligência artificial não vai entrar na minha agência. Já ouvi outras pessoas falando, não quero conteúdo genérico. O conteúdo é genérico se o prompt for genérico, né? Se você treina de maneira adequada, você consegue fazer um conteúdo de muita qualidade que vai otimizar o teu tempo por conteúdo do dia a dia. Sim. E vai ter coisas que sim, você vai precisar de um humano ali fazendo toda a construção quando for uma coisa mais estratégica. Você sempre vai precisar de um humano. Com certeza. Você sempre vai precisar. Obviamente, vai reduzir, mas sempre vai precisar de alguém que pense, alguém estratégico que esteja lá pensando em como fazer para funcionar a máquina. Mas eu vou fazer um contraponto ao Lopes, porque acho que como eu olho para essa parte de inovação também, né, há um bom tempo, é de que não é sobre a IA, né, mas nem tudo convém. Então, eu também lido com alguns clientes que vão sempre atrás do tal do objeto brilhante, né? Surgiu um negócio ali, vamos. Surgiu outra coisa aqui, vamos. E não faz um mínimo filtro. Quando você vai ver os valores que você investiu em várias ferramentas, já acabou com o seu ROI. Principalmente de tempo, né? E principalmente de tempo, porque até você aprender aquela solução, metaverso, por exemplo. Exatamente. A gente tinha agências que falavam que não, sou nichado em metaverso, né? E que nichou e que, né, fez todo esse processo, mas é isso. A gente está num momento, há uns bons anos e cada vez mais, não vejo desacelerar, de que vão aparecer milhares de soluções e chat GPT e metaversos e possibilidades para serem feitos. Muitas são inclusive, uma ótima agora, oportunidade. As próprias IAs criando SaaS. Exatamente. Mas é por isso que é importante aquilo que você falou. Tenha seu grande objetivo e saiba e mapeie os passos. Porque aí você não vai tipo, fugir quando aparecer uma nova coisa. Exatamente, porque uma nova solução pode te ajudar a encurtar o caminho, como acredito que a inteligência artificial é isso aí mesmo. Sim. Mas outras coisas às vezes não, ou às vezes não é para o seu momento, ou às vezes não é da forma que todo mundo está utilizando. Então, tudo isso resume o que o Lopes trouxe, né? Tem que estar sempre atento, porque você estar atento te oportuniza pegar informação rápida, que seja testar, verificar, ver se convém ou não convém, tudo de maneira rápida. Porque hoje também, se não for rápido, você já perdeu a onda há muito tempo. Então, estar sempre atento, mas também saber que nem tudo convém. Não vai ser conveniente a todo momento e tudo. Não tem como. São muitas coisas aparecendo a todo momento. Mas também esse olhar resistente, ele não é benéfico para o negócio. A ideia é sempre que você entenda aquilo, teste rápido para ver se funciona para o seu, não funcionou, descarta, próximo, testou, tem uma oportunidade ali, vai para, né, passa a utilizar, incorpora e veja a próxima solução que vai aparecer. Perfeito. E agora assim, né, tipo, um pouco diferente assim, eu queria saber assim, como está sendo esse momento de vocês, agora o Partner sendo independente. Como está esse novo momento de vocês? Boa. Primeiro, acho que nós somos muito gratos, todos nós, por tudo que nós vivemos dentro do grupo. Assim, acho que principalmente a nossa cultura foi criada e fortalecida ali dentro. Mas também somos muito gratos pelo momento de sermos uma empresa independente, né? Então, em agosto do ano passado, nós tivemos a oportunidade de comprar o Partners. E hoje eu, Breno Lívia e o Thiago, nós somos sócios do Partners. E é um negócio totalmente à parte. E isso ajuda muito, que a gente consegue ter mais velocidade para implementar novas ações,
a gente, como não tem alguns custos que estar em um grupo, né, tem ali dentro, nos ajuda a testar mais rápido, a implementar soluções novas o tempo inteiro. A tomada de decisão ela tem que ser rápida, rápido, porque você perde o time. Exato. E, por exemplo, uma coisa que a gente consegue observar é que hoje a gente consegue colocar um volume de novos produtos na rua muito rápido. A gente tem, estamos vendo o mercado, a gente já olha uma solução, tenta colocar aquilo para ver se roda como MVP com o menor custo possível, e aí entendemos se aquilo faz sentido, fazendo sentido, a gente agora coloca aquilo como parte da nossa esteira de produtos. E também trouxe pra gente, porque por mais que a gente intraempreendia ali dentro, não era nosso dinheiro no final do dia, né? Então, para que a gente possa estar ajudando o dono da agência do outro lado, quando a gente entende que cada real importa, muda muito para entender, para ajudar o dono de agência também a entender que cada real dele também importa. Então, por exemplo, trouxe pra gente um senso de urgência, de que aquele cliente precisa ter resultado muito rápido, para que ele possa pagar o custo que ele tá, o investimento que ele está fazendo na gente. Faz parte da cultura, né? Tipo, a cultura ela se modela em relação a isso. Né? Exato. Então, acho que para nós tem trago uma maturidade, muita dor de cabeça, cabelo branco, muito estresse, mas acho que ao mesmo tempo muita alegria, muito ânimo, muita energia e prazer de fazer o negócio acontecer, sabe? De ver dar certo. E o bom de vocês compartilharem isso entre os sócios é que, pô, nem sempre todo mundo tá bem todos os dias, né? Então um vai dando força pro outro ali. A gente brinca com isso também, que pô, a gente se reveza. Um dia a gente tá puto, fala, não dá mais não. E o outro tá ali, não, agora que a gente tem que investir mais nosso tempo aqui, a nossa energia, porque tá dando certo. Vamos vender arte na praia. Vou largar tudo e vender arte na praia. Toda semana, pelo menos uma vez na semana eu falo, vou morar em Ubatuba, não aguento mais. E o propósito de vocês é muito bonito, que é ajudar outros empreendedores, agências publicitárias, né? O propósito é muito bonito, então o propósito sendo verdadeiro, como o sucesso é garantido. Legal. Exato. Nossa missão e já está acontecendo, né, mudar o cenário das agências de publicidade e marketing do Brasil e do mundo, né, porque a gente tem em outros lugares do mundo também que a gente atende, mas mudar essa realidade, né, a gente sempre ouve, né, tem muita competição e o freela e então a gente vê ali qual é a dor. E tem muito potencial, né? Atrás de cada CNPJ tem ali um CPF. Perfeito. Então, por isso que a gente também não acredita que a bala de prata é o aulão coletivo que você tem que levantar a mão, como o Lopes falou, para conseguir testar a sua pergunta. Porque a gente vê com a consultoria ali diária, né? Que dos nossos consultores, que quem está por trás ali também faz total diferença. Tem coisas acontecendo na vida pessoal daquele empreendedor que vai impactar aquelas ações. Então, a ferramenta, o método, é muito legal, mas assim, se você não está acompanhando no dia a dia, essa consultoria também vai perdendo força, né? Porque Exatamente. Você tem um ser humano ali do outro lado que tem a vida como a nossa, né? Inconstante, com as coisas acontecendo, querendo desistir um dia, no outro não querendo. Então, esse chegar junto nosso, no 1 a 1, no individual, é o nosso principal agente de mudança dessas agências de marketing. Que às vezes é consultoria, às vezes é terapia, né? Tem dia que o outro empreendedor também... Consultoterapia. O Breno fala, né, de que não existe B2B, né? No final, você sempre está vendendo para uma outra pessoa. Sim, então, quando esse olhar individual ajuda muito a gente a entender como é que está a pessoa do outro lado. Porque não adianta, gente... Um empreendedor que está mal, que brigou, que está acontecendo alguma coisa, ele não consegue implementar aquelas ações. Sim. Então, olhar para isso primeiro, para ajudar ele a ter resultado com base nisso. Cuidar de pessoas primeiro. Cuidar de pessoas. Primeiro faça relacionamentos para depois negócios. Né? Exato. E você falou, né, que no Brasil e no mundo. E o legal é que essa solução de vocês ela atende não só o Brasil, atende o mundo, porque, com certeza, eu não conheço o mundo inteiro, mas é a dor de todas as agências do mundo inteiro. Então, vocês conseguem levar essa mesma solução para o mundo inteiro. Hablamos espanhol. Speaking English. E para quem ainda não conhece partners, ainda não sabe como conectar com vocês, mas assistindo hoje o nosso TalkSolve, já teve a curiosidade de fazer esse primeiro contato, entender um pouco mais.
quais são os canais que essas pessoas vão chegar e se conectar. Perfeito. Então você pode ir no @sejaumpartner no Instagram ou no www.sejaumpartner.com e você vai encontrar lá nossas páginas, vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente está fazendo. E a gente fala, né, vem ser um partner, acho que isso vem fazer parte dessa comunidade que mais transforma empreendedores do ramo de marketing e publicidade. E pessoas que têm causas como a de vocês também, né, como a nossa, e ajudar a mudar e educar esse mercado. Legal. E assim, vocês têm a parte de consultoria ali, consultoria one-on-one que vocês fazem ali completamente personalizada, a comunidade, mas também tem muito material de estudo, Sim, né? com Tem certeza. várias mentorias gravadas ali que a pessoa pode e deve se desenvolver ali dentro. A trilha também. do sucesso, né? A gente tem, inclusive, o que a gente fez, acho que foi um grande ganho para esse ano, foi trazer a parte técnica também, porque a gente fala muito de negócio com esse dono de agência, mas ele tem um time para ser treinado e desenvolvido. Então, esse ano a gente implementou algumas temáticas que são mais latentes no dono de agência, e dentro do programa ele pode envolver o time dele para essa solução. Isso é importante. Então, não só ele está sendo desenvolvido, acompanhado por um consultor, Mas o time deles. mas o time dele pode entrar e participar. O que a gente teve de case nosso, assim, né? Quando a gente começou a participar dos programas de mentoria para escritórios de contabilidade, a gente chegava no escritório mega ansiosos pela segunda-feira para trazer todos os insights para o time. E para o time, eram os dois sócios chatos, com novidades e tipo... Quase porra, pronto, mudar tudo de aquela- novo. Querendo mudar o tempo inteiro. mudar o tempo todo. A virada de jogo foi quando a gente começou a envolver pessoas chaves do nosso time e essas pessoas compravam a Evento, ideia indo para os eventos com a gente e elas Falando traziam mentoria. isso como novidade. Legal. A forma do time comprar é completamente diferente, porque é mais um deles, né? Exato. E aí, quando é mais um dos nossos falando isso e realmente vai ser positivo para todo mundo, eu compro a ideia mais fácil. Uhum. Então, E o time isso- se sente valorizado, né? Sim. Porque agora você está investindo nele para estar naquela experiência, para Exato. que ele possa se desenvolver ali dentro. E a importância de todo negócio, na minha visão, que vai perdurar no tempo, ele precisa ser criado com uma base de uma cultura forte, né? Sim, A gente precisa olhar para as pessoas e entender que o nosso resultado vem através delas. total. E o maior desafio dos negócios, muitas vezes, está no empreendedor que tem o ego alto e acha que só ele sabe fazer aquilo muito bem. Quando, na verdade, talvez ele realmente seja muito bom naquilo. Mas quando ele começa a tirar da mente dele a maneira como ele faz, ensina as pessoas e as pessoas passam a executar aquele processo, ele consegue ter um time que não depende mais dele. A gente fala muito de que o dono da agência, dono de uma agência de marketing, ele precisa estar no operacional para sentir a necessidade, para ter o tato com o time, mas ele não pode fazer com que o operacional dependa dele para acontecer. Perfeito. E a gente está chegando no final, mas antes de a gente ir para o final, eu quero primeiro agradecer 4 pessoas. A Gabi, o Neto da Mahara, Boa. o Pedro Cleto, o Pedrinho e o Iago, que foram as pessoas que fizeram todas as conexões com a gente, com vocês. Aliás, teve uma mudança significativa do TalkSolve através do Iago, né? Foi num legal. bate-papo que Sim. a gente teve com ele, que ele falou, pô, vocês deveriam usar o TalkSolve como um canal de De venda, aquisição. de aquisição. Legal. E aí com o Iago, né? Chama um dono de agência de publicidade que você ainda não vendeu para ele, você vai bater um papo para conhecer a história dele, Legal. e nesse tempo você vai contar a sua história para ele, como você pode ajudar de uma forma completamente indireta, mas que vai fazer rapport completo ali com ele, provavelmente você fecha o negócio. Pô, Iago, a gente fechou o negócio assim, então... Boa. Abraço, Iago, né? Iago, hoje ele voltou, ele tem uma escola de inglês, né, chamada Rockefeller, mas ele tá sempre próximo, é um amigo nosso aqui, então Legal. abraço também, meu amigo. Ele é incrível, né? Um cara incrível. Ele é. Cara, então, de verdade, obrigado, Lucas. Obrigado, Lívia. Gostei muito, foi um papo bem, Foi assim... descontraído total, E assim, direto, cheio de ajudando insight. muito, vários insights. Então, se você é dono de agência de publicidade, pô, e tá aqui até agora, com certeza você tá com o papel e a caneta Se não tá, aí. volta o vídeo, assiste de novo e... Vale a pena assistir 2, 3 vezes, porque vai mudar a sua história. Boa, obrigada a vocês também pela oportunidade e pela parceria, né? Que a gente Certeza. já firmou aqui. É. Que tá, Ô, Breno, feito. já tem um contrato aí pro Robson assinar aqui? tá gravado, né? Boa. Mas brincadeira à parte, pessoal, nós também somos muito gratos, assim, desde nosso primeiro encontro, acho que a gente começou a fazer uma parceria muito legal.
E pra gente, como nós falamos, né, a gente está olhando para pessoas que querem construir algo similar do que a gente está construindo. E eu não tô nem falando só do resultado para o cliente, né, mas visitar a sede de vocês, ver a cultura que vocês estão implementando no time de vocês, com certeza é o que está trazendo vocês para o crescimento que vocês estão tendo. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que vocês estão fazendo com o mercado. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Com certeza, obrigado. Com certeza. Tem ali a câmera, se vocês quiserem deixar um recado final, a câmera é de vocês. Boa. O momento é de Se vocês. você é dono de agência, entende uma coisa. Para com ego. Você não precisa falar que vai sair do processo operacional ou seguir o que esses guruzinhos estão falando. Você precisa de entender que o teu negócio precisa de você para crescer, mas ele não pode depender de você na operação. Então é importante que você esteja próximo para liderar e acompanhar o teu time, mas que esteja orientado à venda, para que o teu negócio possa crescer. Afinal, venda é o pulmão do teu negócio. Boa. Bonito. Isso, hein? Gostei. Show de bola. Essa aqui eu pratiquei, tá? Bom, e você, espero que tenham gostado. Coloque embaixo o insight e também quem você quer no próximo episódio. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E eu tenho certeza que esse episódio foi sensacional e vai mudar a sua vida. Com certeza. E até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa. Valeu, pessoal. Muito bom, pessoal. Gostaram?